Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você sabe, o Evangelho é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, real, funciona. Hoje eu estou aqui com um filho na fé, apóstolo Janailson Rodrigues, e pastor há alguns anos, lá, há quantos anos mesmo? Eu pastorei? Acho que 18 anos, né? 18 anos, ele é novo, mas muito novo também, já começou a pastorear. E ele tem muitas experiências com o Senhor na sua juventude, na sua pouca idade em termos de vida aqui na terra. Ele é novo, mas Deus tem usado gente nova, jovens, como usou, por exemplo, Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade e com 26 anos foi um dos maiores reformadores da igreja na sua época. Restaurou inclusive a Santa Ceia, a Páscoa. Foi tremendo. Você crê que Deus fala através de revelações específicas? Você crê que Deus fala assim, detalhes de projetos, de planos que nós queremos fazer? O nosso entrevistado, o pastor Janailson, ele é pastor de pastores, também lá em Lajedo, ele cuida, hoje é presidente, né, do Conselho de Pastores em Lajedo, uma cidade do agreste pernambucano. E Deus falou especificamente com ele sobre um projeto que ia colocar na vida dele, no coração dele, para que ele fizesse. Mas o projeto era grande. Como é que essas condições vão surgir? O Evangelho é sobrenatural porque Deus faz portas, como diz a pastora Cleide, uma amiga minha, até onde não tem portas. Até onde não tem paredes, Ele faz existir uma porta. Então hoje você vai ouvir, e eu sei que você vai se identificar muito em líderes, e líderes também em outras áreas, não precisa ser pastor, mas pode ser líder em outra área. Se você tem projetos, tem planos, e diz, é impossível, não vai acontecer. Se você crer no Evangelho, o pacote completo, o Evangelho da salvação, o Evangelho do perdão, o Evangelho também das bênçãos, porque Deus é Deus de toda bênção, vai acontecer com você. Janailson, uma bênção aqui com você, e essa sua história vai servir para muita gente, vai ser bênção, porque você tem muitas histórias, mas é importante essa que você vai contar, porque muita gente vai se identificar e vai abençoar muitas pessoas. Amém. Obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço, né? E Deus realmente é um Deus que fala, né? E quando Ele fala, Ele cumpre. Amém. Aquilo que Ele diz. Lajedo é uma cidade de um pouquinho mais de 40 mil habitantes, né? Fica ali no agreste, como o senhor falou, próximo a uma outra cidade que é mais conhecida, né? Garanhuns. E na cidade de Garanhuns aconteceu um congresso, onde o apóstolo Davi, né? Que é um dos que passaram por aqui, dando testemunhos, ele estava pregando. Sim. E ali naquele momento ele vem até mim, faz uma oração, e Deus através dele diz que está colocando nas minhas mãos um projeto e que eu ficasse tranquilo, porque ele ia dar tanto as condições financeiras, né, quanto também ia levantar as pessoas, né, que iriam me ajudar. Amém. Eu não sabia que projeto era esse, a gente fica curioso para saber, né, e começamos a orar. E de forma sobrenatural, né, o Senhor foi mostrando que nós fizéssemos em Lajedo uma marcha para Jesus, uma marcha profética. Que nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha acontecido. Houve alguns projetos semelhantes, mas não no porte que foi feito. Sim. Né? Lajedo tem várias igrejas evangélicas e nós temos um conselho, né, de pastores. Esse conselho ele já existe há algum tempo, né, alguns anos, e a gente sabe que é muito complicado unir pastores, né? É meio difícil, só Deus, só uma unção, uma graça especial para que isso possa acontecer. Em todo lugar. E em Lajedo nós temos essa bênção, né, de termos ali alguns pastores, né? Os que não estão no conselho são amigos também, são pastores amigos. Que bênção. E veio ao coração então esse projeto da Marcha para Jesus, uma marcha profética, não uma marcha... Que ano que foi? Foi no ano, antes da pandemia, né? Foi um ano... 2018, 2019? 2019, né? Foi uma semana antes, né? Ah, é verdade. Do lockdown, né? Estourar lá. Aliás, foi no sábado, na segunda começou o lockdown, né? Começou. E nós então... Foi o último
evento que a prefeitura liberou. Isso, foi o último evento. Verdade, o último evento. Até nisso Deus deu sinais, né? E aí nós começamos então a nos mover para esse projeto, né? Marcha para Jesus. Começamos a ir de igreja em igreja, né? Convidando as igrejas, os pastores, e começamos também a desenvolver a logística, né? Para conseguir o dinheiro, porque você tem uma despesa com trio elétrico, né? Você tem uma despesa com palco, com som. Nós fazemos 2 momentos, né? A marcha com o trio elétrico e depois o culto na praça de eventos ali da cidade, né? Onde nós reunimos todo mundo para uma grande celebração. Então tudo isso tem um custo alto, né? Não é barato você lidar com som, com palco, com tantas coisas, né? E começou então o processo aí de tanto convidar as igrejas, estimular os irmãos a participarem. Também não é fácil, né? A gente vai lidar com igrejas que não têm essa visão, né? Que não concordam, que tem um certo entendimento errado sobre o que é uma marcha, né? O porquê de uma marcha. Enfim, nós começamos então a ir nas igrejas, conversar com os pastores, com os irmãos, né? E começamos a ver Deus se movendo, os irmãos se animando, né, para participar. E aí eu lembro que eu fui em um determinado lugar onde um irmão, né, lá, eu sei que não foi por maldade, foi por zelo mesmo, por cuidado. Ele deu uma palavra para mim que me desestimulou um pouco no primeiro momento, né? Ele disse que eu tivesse muito cuidado, porque muitos pastores tentaram fazer esses eventos nessas cidades aqui menores de Pernambuco, tiveram prejuízos. Ele anda muito, né? Ele tem um som, então ele tem muito conhecimento aí em muitos lugares. E ele deu esse alerta, né? Que na verdade também foi uma seta do inimigo para que pudesse desacreditar do projeto. Sim. Porque ele falou de prejuízo, falou em números elevados aí financeiros, né? Que aí você assusta um pouco. E eu mesmo assim, né, depois que saí de lá, orei, repreendi, falei, não, em nome de Jesus, Deus falou comigo e eu vou continuar. E aí eu comecei o processo de vender as camisas. E nós não tínhamos dinheiro para fazer as camisas, né? Tinha um pouco de dinheiro, muito pouco, e Deus deu as estratégias. Sim. Nós fizemos uma quantia pequena e nós fomos na primeira igreja, no caso foi a nossa, né? Nossa igreja foi a primeira a comprar, e o pessoal comprou sem receber as camisas, né? Aí fomos em uma outra igreja e vendemos com prazo pequeno para receber, porque era recebendo e fazendo mais, recebendo e fazendo mais. E foi o jeito que Deus deu para a gente poder fazer as camisas e começar a levantar o dinheiro, né? E eu sei que, para resumir aqui a questão da história, né? Deus nos deu os recursos, né? As estratégias, os recursos vieram, as pessoas se levantaram para ajudar. E foi um dos maiores. Alguém disse, inclusive essa pessoa mesmo que falou que tivesse cuidado, que foi o maior evento evangélico que Lajedo já teve. Né? Eu não posso afirmar que seja, né? Ele é conhecedor, que ele põe som, né, nas festas, então ele é conhecedor. Mas realmente foi muita gente, né, participou, graças a Deus o pessoal se envolveu e nós fizemos uma marcha profética, né? Nós oramos em pontos da cidade, era nítido que Deus estava ali presente, né? Sim. Tivemos a oportunidade na primeira marcha, o Senhor esteve na segunda, né? Sim. Tivemos a oportunidade de o apóstolo Luiz Escultor trazer a mensagem ali na praça, né? E graças a Deus, né? Houve ali houve conversões, mas eu fiquei sabendo, né, pelo menos uma pessoa que até hoje está firme, não de Lajedo, mas na cidade vizinha também, que está ali congregando. Então, foi tremendo. E um fato interessante, pode contar. Um fato interessante é que muita coisa você começa a ficar preocupado, porque no mês de março, que nós fizemos a marcha, é o período de chuvas, né, ali em Lajedo, março, abril, né, finalzinho de março, que era o dia da marcha, e vem aí, né, abril é mais chuvoso, né? E a gente abril, né? Foi em abril que a gente fez a primeira marcha. É um período mais chuvoso. E justamente no sábado do evento, estava todo fechado o tempo e começou a chover muito forte. Nós estávamos pegando cadeiras nas igrejas para colocar na praça e depois de passar por umas 5 igrejas, começou a chover muito forte. E quando eu vi aquela chuva ali, eu disse, meu Deus, se chover o pessoal não vai, porque
É assim, né? Crente é uma bênção, né? Esse dia teve um evento lá em Lajedo, semelhante assim, né? Com trio elétrico, acho que 11 horas da noite, chovendo forte, o pessoal estava pulando e não estava nem aí, né? Mas a igreja já tem essa dificuldade. E quando eu vi o tempo fechar, eu falei, meu Deus, o som na praça sendo montado, né? E é tudo ao ar livre. Esse rapaz, se chover, eu disse, meu Deus, mas Senhor, mas o Senhor mandou fazer e agora o Senhor faz chover, o que está acontecendo, né? E eu lembro que eu peguei os irmãos ali, nós entramos na igreja e começamos a orar. E oramos, eu disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, se o Senhor quer que chova, se faz parte dos teus planos, eu não entendo, mas se o Senhor, se há alguma coisa do inimigo, que cesse essa chuva, que o Senhor estenda a sua mão, né? E nós oramos, mas continuou chovendo, nós continuamos pegando as cadeiras e depois parou a chuva, né? Ficou apenas aquele tempo fechado. Não choveu mais. Fizemos o evento, fizemos a marcha, fizemos o culto, né? Depois da marcha, e não choveu mais. E depois que passou a marcha, o proprietário do som, ele disse que quando estava montando o som, que começou a dar chuva, uma chuva de vento, ele quase que perdeu umas caixas que são muito caras, né? Som é muito caro, na verdade, né? E quando ele viu que as caixas iam cair, né? Primeiro que ele disse que nunca tem o hábito de amarrar essas caixas, é uma estrutura de ferro, né? E ele amarrou num reboque por trás do palco. Ele disse que não faz isso, mas viu aquele toque para fazer. E ele fez, amarrou. E por ele ter amarrado, o vento não derrubou as caixas, que seria um prejuízo grande. Mas quando ele viu aquele vento, ele pegou no telefone para me ligar. Ele disse, pastor, está cancelado o evento. Ele estava pronto para dizer isso. Aqui não tem como ele colocar o som. E aí não ia ter como ter segundo momento, né? Mas aí ele falou que na hora que ele pegou o telefone, que ele olhou, ele tinha colocado uma espécie de uma bandeirinha, né? Que o vento ficava assim, lá em cima do palco. E na hora que ele pegou o telefone, ele disse que foi um milagre. A bandeira fez tchum, né? O vento forte, o vento parou. Tremendo. Né? E aí ele me disse, aí ele não ligou mais para mim, né? Nem me falou nada, só depois eu fiquei sabendo. Né? Então você percebe nos vários detalhes o cuidado de Deus. Nós contando essa história é bem interessante. Por que você pode se identificar com essa história? Primeiro, assim, só compartilhando com você sobre o que nós entendemos que Jesus faz. Eu não disse Jesus fez, Jesus faz, porque ele continua fazendo até a segunda vinda dele. Ele abençoa as cidades, ele disse para nós irmos nas cidades. Ele disse, quando vocês chegarem numa cidade, vocês pregam o evangelho, se as pessoas aceitarem, vocês preguem, comam na casa das pessoas, e depois, se a pessoa não aceitar, a cidade não aceitar, você até sacuda o pó. Ele falou isso para os discípulos. Então, Deus sempre pensou em cidades, nós estamos falando de uma cidade. Uma marcha para Jesus é como, eu posso imaginar na minha mente, como aqueles caminhões que vão com um caminhão-pipa que vai limpando a cidade, jogando água na cidade, quando, por exemplo, tem uma feira, tem um movimento que suja, ou a feira depois que vem, principalmente aquelas bancas de peixe, chega aqui, pelo menos aqui em São Paulo acontece, ele sai com aquele caminhão, com aquela jato d'água muito forte e tal. A marcha para Jesus funciona assim, como uma água limpando, porque é tanto pecado que tem na cidade. Quando eu digo cidade, eu não estou falando de paredes e ruas e vielas e becos, eu estou falando de pessoas que invocam entidades de demônios, pessoas que idolatram, são ídolos que estão espalhados nas cidades, pessoas que espalham assassinatos e roubos. Então a cidade está contaminada. Quando uma igreja se levanta para cantar nas ruas, numa procissão levando Jesus, não imagens, não andores, mas a presença de Deus, quando se levanta para orar pelas pessoas, pelas famílias, pelos casamentos, isso é de Deus. Então, esse evangelho começa com o quê? Com uma palavra, uma revelação, uma palavra de conhecimento de Deus, vai colocar um projeto em sua mão. Depois Deus vai dar recursos, vai dar pessoas e tal. E aí Deus evidencia tudo isso com os milagres. Agora, o interessante Deus não tira os obstáculos. Ele nos dá forças para ultrapassarmos, vencermos os obstáculos. Ele foi colocando obstáculos. Isso que o pastor amigo citou, ele está falando natural, é muito difícil, porque envolve realmente muito dinheiro. Cuidado aí, porque os pastores muitos ficaram realmente devendo, porque falharam em algum ponto. Mas o evangelho também dá sabedoria. Amém. E essa questão da chuva é importante demais. E para quem não sabe, também no evangelho, nós temos a autoridade dada pelo Senhor, inclusive com fenômenos da natureza. Alguém acha, pastor, está
viajando na maionese. Não, o Evangelho fala que nós temos autoridade sobre também coisas. Porque Jesus diz, tudo que eu fiz, vocês vão fazer também. São obras maiores que eu. E lembrando que Jesus ia libertar um gadareno, que era um possesso, e no trajeto de uma cidade para outra, tinham que atravessar o mar, houve uma grande tempestade. Jesus não falou palavras amenas, ele disse que repreendeu o vento e o mar. Por quê? Na mitologia grega eles dizem que é o Poseidon, o Senhor dos Mares, é um demônio, principado, né? Pode botar esse nome qualquer um, é principado. Não, ele já sabia que Jesus ia libertar o gadareno lá, então ele já manda lá uma tempestade, porque Jesus repreendeu o vento e o mar. Foi o que você fez na oração. Por quê? Porque muitos gadarenos estão ali, sim, nas nossas cidades. Sim. Pessoas ouviram o Evangelho que você certamente nem sabe, sim, o fruto daquele momento. E só fazendo uma mudança aqui, essa marcha que eu citei no começo foi a segunda, né? Que é do ano da pandemia. Essa aqui do seu testemunho foi a primeira marcha. Um ano antes, 2 anos antes? Foi um ano antes. É verdade, foi em 2018. Isso. Tá bom. Então, e outra coisa também interessante que eu lembrava aqui, é que quando nós passamos, depois a gente parou no hospital, né? Um filho nosso espiritual, Marcos, ele fez uma oração ali, né, pelos enfermos, e demos continuidade. E quando nós chegamos em um certo ponto da cidade, um pastor foi até o trio, estava lá em cima, né? Estava cantando, ele fez sinal para que eu parasse, e ele disse, olha, pediram oração, porque nesse período da marcha, um filho de um comerciante havia se acidentado e estava muito mal no hospital, muito mal. E ele disse, olha, vamos orar, vamos levantar um clamor, porque a gente passou em frente do comércio, ele lembrou. E aí, vem cá, pastor, ore. E ele subiu no trio e começamos a orar juntos ali por esse jovem, né? E esse jovem melhorou. E depois o pastor procurou saber que horas foi que ele tinha melhorado. E foi justamente na hora que a gente orou. Glória a Deus. Né? Foi muito interessante isso também. Isso são coisas sobrenaturais. Amém, filho. Amém. E aí foi tudo bem, aquela marcha? Tudo bem. Detalhes, a questão financeira, nós ficamos com um saldo ainda, né? Não tivemos prejuízo. Pelo contrário, né? Ficamos com saldo até para a segunda marcha depois. Sim, né? Deus deixou ali que a gente... No dia do evento, tudo já estava pago. Né? Tudo já estava pago. Palco, som, tudo. Todas as despesas estavam pagas. Né? Nós tínhamos feito lá uma cantina e gerou recurso para uma próxima marcha. Então foi o contrário do que o irmão achava que ia acontecer. Né? Pelo contrário, nós não tivemos nenhum prejuízo e Deus ainda deu condições de fazer uma segunda depois, né? Para começar uma segunda depois. Né? Eu quero dizer a você que quando Deus, como a gente fala, quando Deus está no negócio, vai tudo bem. O apóstolo Davi tem uma frase que ele diz, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se é de Deus, vai acontecer. Amém. Assim também é no seu trabalho, na sua empresa, nos seus projetos, naquilo que você pensa. O Janaílson foi como apóstolo, pastor apóstolo na cidade. Mas você pode ter ali um trabalho de dizer, mas a gente fica pensando nisso, Jesus vai voltar. O Evangelho vai mudando a tua vida agora, trabalhando na tua vida, e quando Jesus voltar, ele vai te encontrar reinando, porque ele veio para buscar uma igreja, uma esposa santa, saudável, sem mácula, sem ruga, sem defeito, poderosa. Seus filhos serão poderosos nessa terra. Então esse é o Evangelho sobrenatural, um testemunho maravilhoso. E eu queria que o pastor Janaílson, agora como pastor mesmo, não como apóstolo, mas como pastor de ovelhas, orasse olhando para a câmera, orasse para você. Certamente você que tem aí projetos e planos e acha que é tudo impossível. Esse Evangelho, se você se entregar a Jesus, dizer, Jesus, vai à frente, toma conta da minha vida e eu vou te agradecer, porque o nosso caso é glorificar a Deus, né? Não é uma coisa para honra. Se você quiser, você receba, diga amém, receba a bênção de Deus através da oração, pastor Janaílson, e desde já quero te agradecer por esse testemunho. Você tem muitos, mas a gente separa aqui alguns testemunhos para que a gente possa ser abençoado nesse programa Evangelho Sobrenatural. Deus te abençoe. Vamos orar com o pastor Janaílson. Amém. Então tudo começa com uma palavra de Deus, né? Então, se você está nos assistindo e você tem esse desejo, né, de realizar algum evento na sua cidade, se você tem esse chamado, né, tudo começa com ouvir a Deus. Então ore, se Deus falou no teu coração, não tenha medo. Deus ele vai fazer tudo que estiver necessitando ser feito e vai dar tudo certo. Mas o segredo é ouvir a Deus. Nós fizemos 2 marchas, como o pai falou aqui, né, a primeira em 2018, a segunda em 2019, e não fizemos mais até aqui porque Deus não falou mais. Então, o segredo é ouvir a Deus.
Jamais faça nada de você mesmo. Ouça a Deus, se Deus der uma direção, faça, não tenha medo, que Ele vai certamente abençoar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que é participar desse programa. O Evangelho é sobrenatural. E é mesmo, nós podemos ver grandes milagres acontecendo, porque o Senhor é um Deus real, é um Deus poderoso, para fazer infinitamente mais que nós pensamos e esperamos. E nesse momento, eu oro para que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo esse programa. Se algumas delas o Senhor tem chamado para algo desse tipo, que o Senhor confirme no seu coração e que o Senhor abençoe, para que com muita fé essa pessoa possa se deixar ser usada por Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até outro programa. Amém.